Olha, uma das principais ferramentas do INSS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. É nesse sistema que ficam armazenadas as informações previdenciárias trabalhistas e também sociais do contribuinte. Recentemente surgiu uma preocupação entre os trabalhadores e também trabalhadoras que verificaram o extrato do CNIS. A possibilidade de ter remunerações inferiores abaixo ao salário mínimo, por causa de ajustes de dados que podem ficar pendentes. É sobre esse assunto que eu recebo aqui no Fique Alerta o educador previdenciário do INSS, o Marcelo Lima. Marcelo, boa tarde mais uma vez, bem-vindo aqui a esse quadro. Agora, Marcelo, antes da gente ir direto para as perguntas, da nossa audiência, dos telespectadores, eu quero que você explique o passo a passo para que a gente possa ter acesso ao CNIS. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde a você, Douglas, e a todos de casa, É muito importante explicar às pessoas que esse cadastro que o Douglas falou agora, ele serve de referência. Todas as atividades que você tenha, seja com carteira assinada, seja pagando o carnê, pessoas que têm até os benefícios assistenciais da LOAS, todos eles estarão lá. Então, no seu aplicativo Meu INSS, você fica à sua disposição justamente para isso. Você encontra, basicamente, o extrato de contribuições previdenciárias, que é o CNIS. E é muito simples. Primeiro, você vai entrar no seu aplicativo Meu INSS com a sua senha GovBR. É aquela mesma que você entra para todos os demais serviços do governo federal, alguns do estado e também do município. Coloca lá a sua senha e a partir daí é muito simples para acessar o CNIS, tá? Você acessa o aplicativo, como falamos, Meu INSS, fica muito simples. No site, pode colocar também meuinss.gov.br. 2. Serviços, certidões, declarações e extratos. Você vai clicar e selecionar a opção do tipo de extrato que você quer. Nesse caso, relações previdenciárias e remunerações. Na sequência, você observa se tem alguma remuneração com indicador de recolhimento inferior ao mínimo. Seguindo essa sequência que você viu agora conosco, você consegue identificar, a partir de 2019, valores que são inferiores ao mínimo, você só consegue contabilizar se completar. São 3 possibilidades, tá? É muito simples. A primeira delas, você pode fazer com o que sobra. Imagine que você contribuiu no mês mais que o mínimo e no outro menos. Você pode agrupar esses valores e somar. Pode pedir para fazer isso. Uma segunda possibilidade é você fazer, na verdade, uma junção. Nesse caso, 2 faz 1, 2 contribuições equivale a 1. E a terceira é pagar a diferença. Então, são 3 possibilidades que você pode fazer. E como isso? No aplicativo, dessa forma que mostramos aqui. Quando você entra, você vai colocar, aparece assim, do que você precisa. Você vai clicar exatamente, ou vai digitar o que você precisa, você coloca lá, complementação para valor inferior ao mínimo. Quando você clica isso, já aparece a opção. Você vai juntar, vai gerar, nesse caso, o documento e você vai dizer, olha, é por agrupamento, eu vou somar um com o outro para dar o que sobrou de um mês, eu colocar no outro, vai ser por uma condição de fazer somando 2 meses para dar 1, ou eu quero completar com a DARF, se você for empregado, por exemplo. E também para você que paga por conta própria, sem sair de casa, tudo no aplicativo, seguindo passo a passo. Tem dúvida? Liga o telefone 135, você pode tirar suas dúvidas também sobre esse assunto. Marcelo, vamos agora às perguntas da nossa audiência? Então, bora. Aparecendo aqui a primeira pergunta é da Ana Patrícia Soares. Ela diz assim, o que eu devo fazer se identificar que houve recolhimento / remuneração inferior ao salário mínimo? Pois bem, dona Ana, obrigado pela sua participação, Certamente você tomou nota e você pode, inclusive, depois vai lá no YouTube, assiste, grava, tira lá uma foto, enfim, para você ter essa informação quando você precisar, tá? Viu aqui ao vivo, mas claro, você pode reassistir quando quiser no YouTube oficial do Fica Alerta. Nesse caso específico, a senhora deve fazer um requerimento. Então, a senhora trabalha numa empresa, ou trabalhou numa empresa, saiu, enfim, e quer fazer o recolhimento, é de uma forma. Se você for, nesse caso, contribuinte, é de outra, mas em ambos os casos é no aplicativo. No primeiro caso, você coloca assim, tá? Complementação de valores menor que o mínimo. Vai aparecer a opção para a senhora fazer. No demais, aí a complementação específica já segue a condição da DARF, que é o documento de arrecadação federal, que nesse caso deve ser pago. Em ambos os casos é muito simples, é intuitivo até. E não tenha medo de estar apertando lá que não vai pagar nada, não vai prejudicar nada. Tem pessoas que até me perguntam por aí, não tenho medo de entrar lá, e se eu apertar e apagar o CNIS todo? Apagar? Gente, olha, não tem a menor condição disso acontecer. Você está lá, de repente fez algo errado, pagou, fez um boleto, por exemplo, e você, eita, coloquei um valor maior, não era um mês, eram 2, eram 3,
é só você desconsiderar. Isso não gera para você nenhum tipo de dívida, né? Nesse caso é só para complementar e você vai usar quando for se aposentar, tá? Então é importante, por isso que nós estamos vindo aqui para falar com vocês, para trazer essa informação, como foi a dúvida da nossa telespectadora, né? Que certamente vai servir também para muitas outras pessoas que têm essa mesma condição, Douglas. Olha, vamos lá, tem mais uma pergunta Vamos lá. aqui para você, tá? Vamos então colocar agora no ar a pergunta do Ricardo Simplício. Ele diz assim: o valor do meu benefício, ele pode ser comprometido caso eu não faça a correção do valor de recolhimento do CNIS? Pois bem, senhor Ricardo, excelente pergunta. Ele não vai contar para o tempo do senhor, né? Na condição do valor, por exemplo, como é abaixo do mínimo, o senhor vai completar para o mínimo. Então o valor a gente já sabe, vai ser esse. O que a gente está colocando aqui é o tempo. Imagine que o senhor trabalhou somente meio expediente, ganhando só meio salário durante um ano. No outro ano, o senhor ganhou também mais meio salário. Nesse caso, vai valer esses 2 anos como um. Ou seja, você vai ter um tempo muito maior para conseguir seu benefício e não vai ter esse cálculo feito, porque vai somar esse tempo. O senhor deve, então, ficar atento nessa condição. O valor em si, teoricamente, não terá tanta diferença, porque a gente fala aqui complementação do mínimo. Ou seja, para o senhor garantir esse valor, que hoje seriam R$ 1.400, à sua disposição, tá? Mas é bem simples e pode ser feito a qualquer tempo. Por isso que a gente pede, não deixe para chegar no finalzinho, né? Faça logo, você entra no aplicativo, é tudo de graça para fazer. O que você deve fazer, o que vai pagar é a contribuição, se for o caso. Tem casos que nem precisa pagar. Você verifica, como falamos, uma das formas que é muito comum é você fazer agrupamento. Como assim? Olha, eu paguei meio salário com mais meio salário. Junta, forma 1. Como tem muito tempo ainda para aposentar, de repente você deve ter seus 30, 40 anos, vai se aposentar com 60, então tem um tempo de contribuição. Porque outra coisa importante que eu não posso deixar de falar, não é só para a aposentadoria, é para os demais benefícios que a Previdência oferece, que é muito comum, né? O povo chega, mas você fala aí, mas, poxa, vai estar tão longe, eu tenho agora que eu tenho 20, eu começo com 60, certo, para a aposentadoria. E os outros? Os benefícios por incapacidade, que você não sabe quando precisa, para os seus dependentes também. Então, pagar a Previdência é para isso, é para você não precisar, mas quando precisar, é sempre bom ter. Marcelo, muito obrigado, boa tarde para você e até a semana que vem, tá? Se Deus quiser. Um abraço a todos, até lá. Tchau, tchau, gente. Valeu, Marcelo, muito obrigado por ter vindo.